Dando continuidade, então, às técnicas de caixa preta, próximo é o teste da tabela de decisão. A tabela de decisão é quando eu vou testar a combinação de algumas entradas, vou testar regras de negócio. O Sílabas me diz que as tabelas de decisão são uma boa maneira de registrar regras de negócio é ótimo, complexas que um sistema deve implementar. Ao criar tabelas de decisão, o testador identifica as condições, geralmente de entrada, e as ações resultantes, geralmente saídas do sistema. Estas formam as linhas da tabela, geralmente com as condições no topo e as ações na parte inferior. Cada coluna corresponde a uma regra de decisão que define uma combinação exclusiva de condições que resultam na execução das ações associadas a essa regra. Então, por exemplo, se eu pensar num sistema de login, para que eu possa logar no sistema, eu tenho que ter um usuário e senha válido. Então, desde que o usuário e senha sejam válidos, eu entro no sistema. Se o meu e-mail for válido, né, meu usuário for válido e minha senha não, eu não logo. A mesma coisa se eu colocar uma senha que exista, né, no banco de dados do sistema, mas um e-mail que não combine com aquela senha, né, que não. Também não entro, e se os dois forem falsos, também não entro. Então, eu representaria numa tabela de decisão dessa forma. Usuário verdadeiro e senha verdadeira, logar verdadeiro. Usuário verdadeiro e senha falsa, logar falso. Usuário falso, senha verdadeira, logar falso. E usuário falso, senha falsa, logar falso também. Então, eu tenho 4 casos de testes. Cada coluna representa um caso de teste, né? Uma combinação de entradas ali que eu vou fazer. Se a minha senha for falsa, tanto faz se meu usuário for verdadeiro ou não, eu não entro. E também se o meu usuário for falso, tanto faz a minha senha, eu também não entro. Eu poderia representar isso de uma outra forma, essa tabela de decisão. Eu poderia representar dessa forma aqui. Usuário falso, senha... usuário verdadeiro, senha verdadeira, logar verdadeiro. Tanto faz o usuário, se a senha for falsa, logar é falso. Usuário falso, tanto faz a senha, logar é falso também. Então, essa seria uma outra forma de eu representar. Só que vê que aqui eu tenho 3 casos de testes e aqui eu tenho 4. Então, para testar, eu uso esse aqui, mas isso seria uma outra forma de eu representar a mesma coisa. Quando eu tenho um tracinho assim, significa que não importa o valor que tem ali, não vai interferir na minha saída do sistema, né? Como o sistema deve se comportar. Então, eu representei por V e F, né? Mas poderia ser 0 e 1, poderia ser SN, né? De sim ou não. Então, um outro exemplo, né? Tentando deixar um pouco mais complicado. Um outro exemplo seria assim, se eu tivesse um e-commerce, nesse e-commerce as pessoas pudessem comprar fazendo o cadastro no sistema ou não. Se a pessoa fizer um cadastro no meu sistema, comprar logado, eu dou 5% de desconto. Se além do cadastro no sistema, ela fizer uma compra superior a R$100, eu dou 10% de desconto. Então, uma forma de eu representar isso numa tabela de decisão seria o seguinte. Cliente, sim, eu quero dizer que ele está cadastrado no sistema, né? Compra superior a R$100? Sim. Então, o desconto, 10%. Cliente, sim. Compra superior a R$100? Não. Então, o desconto, 5%. Não é cliente, compra superior a 100, não tem desconto, a 100 não tem desconto nenhum. E não é cliente, a compra não é superior a 100, também não tem desconto nenhum. Então, essa seria uma outra tabela de decisão. Eu teria, então, aí 4 casos de teste, né? Faria 4 simulações de compra
e verificaria se nessas situações eu estou ganhando desconto e se nessas aqui eu não estou ganhando desconto. Então eu tenho que testar também essas duas situações aqui, né? Porque eu não posso estar, embora não tenha... Porque assim, tá me dizendo que não tem que acontecer nada, então eu tenho que garantir que eu não estou dando desconto para quem, de acordo com as minhas regras, não deve ganhar desconto. Então sempre as colunas da tabela é a condição de testes, de casos de testes que eu tenho que executar. Depois eu tenho o teste de transição de estados. Transição de estados é quando um objeto do meu sistema, uma entidade, pode assumir diferentes estados, enfim. Então, por exemplo, assim, se eu pensar que eu tenha um sistema de venda de coisas usadas, tipo o Mercado Livre. Mas eu só vendo coisas que eu não tenho em estoque, coisas que são usadas mesmo. Tenho uma blusa minha, não uso mais, vou vender ela. Então, eu só tenho ela, não tenho 50 blusas iguais, enfim, é uma blusa só. Quando eu cadastro ela fica lá, o estado dela fica disponível. Se alguém clicar em comprar a minha blusa, o estado dela vai ficar reservada. Se essa pessoa que clicou em comprar fizer o pagamento da blusa, a blusa vai ficar indisponível. Agora, se a pessoa clicou em comprar, colocar um número de cartão inválido, enfim, tiver sem limite, a blusa vai de reservada para disponível novamente, porque a pessoa não concluiu a compra. Então, eu representaria isso num diagrama de estado, que seria mais ou menos assim. Então, eu tenho lá cadastrou o produto, né? Fiz uma ação de cadastrar o produto. No momento que o produto foi cadastrado, ele se torna com estado disponível. Mediante a ação clicar em comprar, o meu produto ele vira reservado. Caso o pagamento não seja aprovado, o estado do produto volta a ficar disponível. Caso, quando está em reservado, o pagamento for aprovado, o produto fica com estado indisponível. Então, esses são os meus estados, e aqui são as transições, as ações que eu faço que permitem que eu transite entre esses estados. Tem algumas transições que elas não são possíveis. Por exemplo, um produto ele não pode ir de disponível direto para indisponível, ele tem que passar pelo reservado antes. Assim como um produto não pode ir de indisponível para reservado ou para disponível. Indisponível é o fim da linha, eu não executo nenhuma ação nele depois que ele está indisponível. E eu posso representar isso numa tabela, que aí fica mais fácil para a gente testar. Aí eu coloco aqui. De um lado eu coloco os estados possíveis, né, do meu produto, nesse caso, que é disponível, reservado e indisponível. E aqui em cima eu coloco as ações. Então, por exemplo, se ele está disponível e eu faço a ação comprar, o produto vira reservado. Se ele está reservado e eu faço a ação pagamento ok, ele fica indisponível. Se ele está reservado e eu faço a ação de pagamento não ok, ele fica disponível novamente. E aqui em disponível não tem nenhuma ação, né? Não tem nenhuma ação que eu faça que vá mudar o estado dele. Então, assim, fica bem fácil para eu testar um comportamento aí de um objeto no meu sistema. Eu consigo visualizar todo o fluxo, né, que ele deve percorrer. E então, assim, eu poderia, nesse sistema, eu poderia cadastrar um produto, vejo como é que ele está aparecendo ali no meu sistema, acesso o banco de dados, faço uma consulta, vejo lá se o campo, o estado dele está atualizado para disponível, clico em comprar no sistema, refaço a consulta no banco, verifico se agora o estado dele ficou reservado, então eu consigo acompanhar todo o fluxo desse produto no meu sistema, consigo ver se está coerente com o que me diz a especificação, se está coerente com o que as regras do negócio me dizem.
Então, esse seria o teste de transição de estado. Ele é bem utilizado quando eu tenho essa questão de mudança de estados, né? Pedido tem muito isso, e-commerce tem muito, né? Tu acompanha a entrega do pedido aprovado, pedido faturado, pedido enviado, estornado, enfim. Depois tem a próxima e última técnica de caixa preta, é o teste de caso de uso. O caso de uso, ele é quase que um caso de teste pronto, né? Então, não tem assim muito o que falar do caso de uso. Porque assim, se a gente pensar num sistema de login, eu vou ter lá o caso de uso mais ou menos assim. O ator entra com usuário e senha. O sistema valida usuário e senha. O sistema direciona o usuário para a página inicial. Esse seria o meu cenário principal. Aí eu tenho um cenário alternativo, que é quando o usuário informou a senha incorreta. O usuário informa a senha incorreta, o sistema, o ator no caso, né? Aí vai ter lá, o sistema emite uma mensagem informando que a senha está incorreta. Então, um caso de teste, eu vou fazer um caso de teste, mas esse caso de uso, eu vou fazer 2 casos de testes, um com de sucesso, né? Fazendo então o cenário principal, que é quando o cara loga e é direcionado para a página inicial, e eu fazendo um cenário de exceção, que seria quando o cara entra com a senha incorreta e eu verifico se o sistema está de fato emitindo essa mensagem, dando feedback para o usuário que o sistema que a senha está errada. Então, o caso de uso é quase que um caso de teste pronto, né? Tem até pré-condições e pós-condições. Então, não tem muito o que explicar nesse caso. Depois a gente entra nas técnicas de caixa branca, que é daí baseada na estrutura interna, né? Que é baseada no código. Aqui me diz que dá para ser utilizada em todos os níveis de teste, embora seja mais utilizada no nível de componente. Então, a primeira técnica de caixa branca que ele me dá é teste e cobertura de instruções. Instruções pode ser uma atribuição de valor, pode ser uma operação matemática, pode ser imprimir um valor na tela. Então, qualquer instrução é tudo quase. Tudo que não é condição, não é condicional à instrução, enfim. Então, assim, se eu tiver o seguinte código. Aqui nesse meu código eu tenho 2 instruções. Essa atribuição de valor, né, x igual a 1, e aqui essa soma, x mais mais. Então eu tenho que executar essas 2 instruções. Eu tenho que fazer eu tenho que elaborar casos de teste que se eu quero ter 100% de cobertura, eu tenho que elaborar um caso de teste que execute essas 2 instruções. Para executar essas 2 instruções, eu tenho que entrar nesses 2 ifs. Para eu entrar nesses 2 ifs, então eu tenho que fazer isso com o menor esforço possível. Ou seja, entrar com o mínimo de casos de teste possíveis entrando nesses 2 ifs. Então, um bom exemplo seria se o n for igual a 4, if 4 é maior que 2, sim, então ele vai executar x igual a 1. If 4 é diferente de 3, sim, então ele vai executar x mais mais. Nesse caso, com apenas um caso de teste, eu tive 100% de cobertura, porque eu executei todas as instruções no meu código. Poderia ser outro valor que não fosse 4? Poderia.
Poderia ser o 5, por exemplo, e até a mesma cobertura. 5 maior do que 2, x igual a 1, 5 diferente de 3, x mais mais. O 3 já não seria um bom caso de teste. Por quê? 3 maior que 2? Sim. Então entra aqui, x igual a 1. 3 é diferente de 3? Não. Então, eu não vou executar essa instrução. Se eu usar um caso de teste com o 3, eu vou ter 50% de cobertura, porque eu executei só essa instrução. Eu precisaria de um segundo caso de teste que entrasse nesse if aqui para executar essa instrução. Então, aí eu vou ter 2 casos de testes, então eu não estou sendo muito eficiente, porque eu estou tendo um esforço maior, eu estou fazendo 2 testes, sendo que com um teste só eu consigo executar todas as instruções desse código. Então, usar o n igual a 3 não é uma boa opção. Então, uma opção 4, 5, n igual a 4 ou n igual a 5, por exemplo, seria uma boa opção. Então, esse é o teste de instrução. Depois, temos o teste de decisão. O teste de decisão, ele se concentra nas condicionais, justamente lá no meus ifs, eu tenho que testar. Sempre um if eu tenho 2 opções, a condição ser verdadeira e a condição ser falsa. Então, mesmo que às vezes eu não tenha um else explícito, como é a própria situação desse meu exemplo, eu não tenho um else, né? Eu tenho os ifs, mas eu não tenho else. De qualquer forma, eu tenho que testar, como eu tô tratando de um teste de decisão, eu tenho que testar quando a condição for falsa. Então aqui, que eu dei o exemplo do 4, que seria de um teste de instrução, de 100% de cobertura, já não funciona para o teste de decisão. Porque assim, decisão eu tenho que testar, eu tenho que executar 4 maior do que 2, sim, vai entrar aqui. 4 diferente de 3, sim, vai entrar aqui. Só que agora eu tenho que testar uma situação em que não entra aqui e que não entra aqui. Então, com o caso de teste eu já não consegui. Vamos tentar agora um segundo caso de teste. Se eu colocar, agora eu quero que essa condição aqui seja falsa. Então, tem que ser o n menor ou igual a 2. Vamos botar, então, o n igual a 2. 2 maior que 2? Não. Então, já executei essa situação falsa. 2 diferente de 3? Então caiu aqui. Agora eu vou ter que entrar com o terceiro número, porque eu preciso executar, eu preciso que essa instrução agora, que essa condição agora seja falsa. Então, poderia ser o 3. 3 maior que 2? Sim, x igual a 1. 3 diferente de 3? Não. Então, agora eu executei uma situação em que essa condição é falsa. Então, para cobrir 100% de cobertura de decisão, eu precisaria de 3 casos de teste. Porque eu preciso exercitar essa condição como verdadeira e falsa e essa condição como verdadeira e falsa. E isso com o mínimo de casos de teste. Então, o mínimo de casos de teste é 3. Poderia executar com 4, né? Botar valores em que eu entre aqui uma vez, depois não entre aqui uma vez, depois não entre, mas eu sempre quero o menor esforço. Então, eu quero o mínimo de casos de teste, para que a pessoa não perca tempo testando a mesma coisa. Então, nesse caso, um caso de teste para instrução e 3 para decisão. Sempre que eu tenho 100% de cobertura de decisão, eu tenho 100% de cobertura de instrução, mas o contrário não é válido. Então, se eu quero fazer um teste mais completo, eu faço de decisão,
porque se eu fizer o de decisão, eu já tô cobrindo de instrução. Então, sempre é um teste que se tu quer obter uma cobertura maior, tu vai direto no teste de decisão.